Tem vezes, querido, uma bênção tão pequena, é tão grande para o irmão, e que para você tem vezes que não significa nada, mas para o irmão significa muita coisa. Aleluia. E todas as bênçãos, querido, é grande para a presença do Senhor. Aleluia. Estou feliz, querido, porque o Senhor tem nos abençoado, tem nos dado vitória. O Senhor tem dado bênção nas nossas vidas. Estou feliz com o Senhor, querido, porque Ele merece toda a honra e toda a glória. Quem sabe, querido, essa peça aqui, você tem fechado a porta para Jesus. Você tem deixado Jesus entrar só na sua sala, olhado muito bonito, porque ela olhava, ela queria muito bonito. Ela achava que Jesus era bonito, tudo era bonito. Aí vinha um pedir, vinha outro pedir, ela não dava valor naquilo, mas tudo que era bonito aqui, ela achava que era bonito. Nem tudo que você acha que é bonito, querido, é bonito. O Senhor, Ele tem o melhor para fazer na sua vida. E hoje Deus manda dizer: não olha a aparência, mas olha, querido, o seu coração. Aleluia. E o seu coração é um coração voltado para Deus. Aleluia. Louvamos a Deus, querido, pelas bênçãos que o Senhor nos concedeu. Abra sua Bíblia lá em Mateus capítulo 9, versículo 9. A vocação de Mateus. Amém? Aleluia. Posso ouvir um amém do povo de Deus? Amém. O povo está animado? Amém. Aleluia. Querido, ontem nós ouvimos uma pregação muito bonita pelo Washington. Nem Washington trouxe lá uma pregação muito bonita que me chamou minha atenção, o texto. E eu fiquei com esse texto meditando dentro de mim e falei: meu Deus, a gente sempre conhece a palavra, mas cada palavra tem uma renovação de Cristo nas nossas vidas. E eu peguei essa renovação, querido, e saí renovada ontem dali da Barcelona. Foi uma bênção. Deus operou grandemente e deu uma vitória, que eu saí transbordante da glória de Deus. Quem tem vocação aqui, dê glória a Deus. Qual é a sua vocação? Eita Deus, aleluia, vamos lá. E Jesus, passando diante dali, viu assentado na alfândega um homem chamado Mateus, e disse-lhe: segue-me. E ele levantou e o seguiu. Vamos lá? E ele levantou e o seguiu. Aleluia. Eita Deus. E vamos ler aqui também, querido. Aleluia. Coloquei aqui no meu coração também. Não precisa abrir sua Bíblia. O que os seus olhos, 1 Coríntios, o que os seus olhos não viram, o que o seu ouvido ainda não ouviu, o Senhor tem preparado para você. Glória a Deus. Ainda, querido, que os seus olhos não viram nada, ainda que os seus olhos não viram nada, mas o Senhor tem coisas lindas para que você possa enxergar. Aleluia. A palavra do Senhor disse aqui em Mateus, querido, a palavra do Senhor diz que aqui, ele estava lá em Romanos, estava lá numa confraternização, eu digo até como se fosse uma, como o Luiz disse, uma reunião, prestando conta, aquela reunião prestando conta de 200 homens, que eles eram, queridos, eles eram coisa de impostos, eles cobravam impostos lá naquela cidade, lá na Romana, eita, eu estou falando até romano depois, na Roma, eles, queridos, cobravam impostos, aleluia, e 200 homens, queridos, eles não eram romanos, eles eram judeus, querido, eles estavam ali prestando serviço, aleluia, eles estavam ali prestando serviço para lá aquele povo, e aonde tinha os judeus, querido, a palavra nos relata que o judeu, eles tinham aquele chapeuzinho, eles têm aquelas barbas, se você olhar para eles, você vê todos, parece que
ali, mas de repente, querido, Jesus entra naquela reunião, aleluia. Ele entra naquela reunião e ele olha para aqueles 200 homens que estão ali, mas um homem, querido, chamou a atenção de Jesus, aleluia. Este homem chamou a atenção de Jesus. Esse homem estava com semblante, querendo Jesus. Ele estava chamando a atenção de Jesus. Mas como? 200 homens, tudo barbinha, não é verdade? Olha, todo judeu parece ser igual, sabe? Toda barbinha, o chapéuzinho, o cabelinho. Mas, querido, um homem chamou a atenção de Deus. É este homem, querido, que quando Deus olhou, ele olhou para ele. Jesus olhou para aquele homem e Jesus disse: ei, me segue, aleluia. O Senhor, querido, de 200 homens, Deus chamou aquele homem para que ele seguisse a ele. E hoje, querido, Deus está te chamando, aleluia, para que você segue a ele, para que você olhe para ele, querido, para que ele possa andar contigo, aleluia. Querido, nós precisamos chamar a atenção de Deus. Muitas vezes nós queremos chamar a atenção do marido, chamar a atenção de um filho, chamar a atenção da igreja, chamar a atenção do pastor, chamar a atenção de tantas coisas. E o Senhor te chamou para chamar a atenção, atrair Jesus Cristo, aleluia. Querido, você tem que atrair Jesus na tua vida, porque se você chama a atenção de Deus, Deus liberará a tua vitória esta noite, aleluia. Se eu chamar a atenção do Carlos aqui, ele vai apenas falar: pastora, tu é maravilhosa. Ele vai contribuir, porque eu chamei a atenção dele, eu chamei ele, né? Chamei ele, mas ele só pode falar isso. Mas se eu chamar a atenção de Deus, Ele vai fazer aquilo que os seus olhos não viram, aquilo que o seu ouvido não ouviu ainda. Deus fará mancando, pessoas que perderam a sua coroa, a coroa, querido, do príncipe. Se você murmurar, reclamar, você vai perder a sua coroa, você vai perder o seu destaque. Mas se você, querido, olhar para Jesus, Deus colocará a coroa sobre ti e tu darás fruto, aleluia. Querido, não podemos ser estériles. Deus não quer homens e mulheres estériles. Deus quer homens e mulheres produzindo para Jesus Cristo, aleluia. Mas eu sair da minha casa para pregar, mas eu fazer uma visita por mão, mas eu não, eu quero ficar na linha de conforto. Querido, hoje Deus te chamou para não ficar na linha de conforto, mas para buscar a Ele, porque Ele vem, Ele breve está vindo e não podemos se acomodar, aleluia. Nós se acomodamos, querido. E o Senhor disse: olha, não podemos se acomodar, aleluia. Pessoas novas, eu estou vendo na televisão pessoas novas morrendo, acabando. O diabo, ele veio para roubar, matar e destruir. O diabo veio para colocar depressão, angústia, tristeza, veio para colocar divisão, veio para colocar enfermidade, veio para fazer tantas coisas. Mas se você é filho de Deus, Deus entrará com providência e o diabo tem que sair, aleluia. Sabe, pastora, eu agora estou na psicóloga, a Diana lá, aleluia. Não, querido, o nosso psicólogo é Jesus, aleluia. Sabe o que eu digo, querido? Oficina vazia é oficina do diabo. Deus, Ele quer que você e eu se movemos esta noite para receber as bênçãos do Senhor, aleluia.
Você quer ver? Você quer ouvir? Precisa estar na presença de Deus, aleluia. Senão você não ouve nada. E hoje o Senhor, Ele quer te dar a tua vitória, aleluia. Sabe o que o adversário faz, querido? Ele disse para você, ó, desde a tua infância, você foi estudado, você foi isso, você foi aquilo. Começa a colocar uma depressão. Ó, você não foi amada, você não foi isso. Desde o ventre da sua mãe, você já viu quando o profeta ele fala, olha, dentro do ventre da sua mãe você foi rejeitada. E aí você pergunta, quem é o onisciente, o onipresente? Quem é? Será que o diabo sabe, querido? Será que ele sabe, meu amado, que você foi rejeitada? Será que ele sabe, querido? Não, ele não sabe. Ele vai se revelando. Cada dia ele vai se revelando. Ele fala, olha, manda 2 anjos lá, 2 anjos de fogo, para observar aquelas vidas. E sabe o que acontece? Não vem 2 anjos de fogo, não. Vem 2 capetas lá, querendo tirar a tua paz, querendo tirar o teu sossego. Mas o anjo de fogo é o Senhor sobre a tua vida, aleluia. Sabe quando você olha no espelho? Você fala, eu estou com uma banhinha aqui. Eu preciso trocar os olhos, estou com a lente de contato. A vez que é com a lente de contato. Querido, sabe quando você olha e nada está bom para você? Ai, pastor, eu estou gordo. Ai, pastor, eu estou tomando remédio. Ai, pastor, eu estou ruim. Ai, pastor, querido, larga disso. Começa a orar. Eu quando vejo minha barriguinha, eu falo, Senhor, queima minhas banhas aqui, porque é o Senhor que me dá vitória. É o Senhor, querido, que me dá vitória, que queima minhas banhas, tira um pouco disso, daquilo, e reajuste, e dá a nossa bênção, aleluia. Querido, a função do diabo é ficar você olhando no espelho e dizer, meu Deus, cabelo duro. Ai, eu faço chapinha e não consigo. Começa, querido, orar ao Senhor. Vem reclamar. Vem ficar com o diabo lá reclamando no seu ouvido. Fica com o Espírito Santo dizendo, eu sou linda, eu vou pegar a chapinha, eu vou pegar o creminho, e Deus vai me dar vitória, aleluia. Querido, a função do diabo é condenar a sua vida. Ele quer condenar a tua família. Ele quer condenar os teus filhos. Ele quer condenar a tua história. Mas o meu Deus, Ele diga, larga disso, deixa disso, porque o Senhor fará diferença sobre a tua vida, aleluia. É só o Senhor, querido, que faz a diferença em nossas vidas. Dê um aplauso ao Senhor aí. Glorifica o Senhor. Querido, tem hora que nós achamos que não vamos suportar. Quando tem uma prova sobre as nossas vidas, nós achamos que não vamos suportar. Mas se nós chamarmos a existência de Deus, Deus vai te ajudar. O Senhor está hoje fazendo uma pergunta a você. Quem você está chamando? Quem você está chamando? A depressão, a angústia, a tristeza, o desânimo? Quem você está profetizando? Quem você está chamando para a tua casa? Observa bem quem você está chamando, porque o Senhor diz que hoje você é uma princesa de Deus, amém, querido? Profetiza o melhor. Não tem dinheiro para fazer uma operaçãozinha? Vai lá e clama o seu Deus. Eu te garanto que Ele não vai deixar você nem enganado e nem confundido, porque Ele vai te dar a tua vitória. Deus não é onipresente, onipotente, onisciente, não é, querido? Nós não profetizamos? Então nós temos que crer que o Senhor fará o melhor para nós. E o Senhor disse, quando o adversário assoprar, o anjo assopra. E hoje nós vamos pedir para o anjo Gabriel, o anjo guerreiro,
um anjo poderoso para estar no nosso meio, para queimar nossas gorduras, para queimar aquilo que nos oprime. Ah, pastor, eu sou uma coitada. Sabe, pastor, eu não gosto de mim porque eu sou uma coitada. Realmente, você é uma coitada, querido. Tem que melhorar. Está entendendo, querido? Tem que melhorar. Ai, a pastora só sai dos ricos. Claro, todos são milionários. Eita Deus, todos são milionários. Você é milionário, irmão? Você é milionária, pastor? Todos são milionários. Quem não deu ouvido ao diabo, mas deu ouvido a Deus. Aleluia. Se ajuda com os milionários e tu verás o que Deus vai fazer contigo. Se ajuda, querido. Não fique afastado. Se ajude, porque a função do diabo é colocar nós sozinhos, né? Como nós estamos com uma angústia no coração, a gente não quer ficar sozinho? Sim ou não? A Universal, sim ou não? Sim. Nós queremos ficar sozinhos. Sabe o que Deus está falando? Não fique sozinho. Arruma amigos. Fica com amigos. Fica com pessoas, querido, de alto astral, que você vai ver o que Deus vai fazer com você. Aleluia. Eu gosto da pastora Luciana. Pastora Luciana é assim, querido. É uma fé extraordinária. Eu sempre falo para as meninas, para aquela lá, tem uma fé. Ela fala, pastora, vamos na cidade hoje, nós vamos achar coisa boa. E chega lá, querida, ela acha coisa boa. Pastora, eu quero um carro vermelho. E Deus dá o carro vermelho. E quando ela pede algo, ela queria a chácara dela, Deus deu a chácara dela. Sabe o que é isso, querido? Mulher de fé, que está sempre profetizando. Você nunca anda com a Luciana para ver ela falar uma derrota. Ela está sempre falando autoestima. Olha, pastor, isso está acontecendo, mas nós vamos vencer, porque Deus vai nos dar a nossa vitória. Aleluia. Querido, não dê ouvido ao diabo, mas dê ouvido ao Senhor. Aleluia. E aquilo, querido, que ninguém imagina. Os outros olham assim, ninguém imagina, ninguém dá nada. O Senhor dá tudo, aleluia. O Senhor dá tudo, querido. Então não tem ninguém aqui que é menor. Todos são príncipe e princesa de Deus, aleluia. Todos são importantes. Ajuntando todos, Deus olha lá em cima e diga, vai lá, dá a bênção para o teu povo. Vai lá, dá a bênção para o teu povo. Anjos, corre lá, há um recoliço no céu e na terra, porque o Senhor quer fazer o recoliço para te dar a tua vitória, aleluia. A faculdade está difícil? Creia, o Senhor abrirá. Você crê? Mas pastor, eu ganhei R$500. A faculdade é 500. E aí? Você só está chorando para mim. Você chorou com o seu Deus? Ele vai abrir e vai te dar a tua vitória. O que os seus olhos não viu, o que o seu ouvido não ouviu, é o que Deus quer fazer com você esta noite. Aleluia. Amém? Aleluia, glória a Deus. Queridos, vamos fazer uma oração. Hoje é dia de Santa Ceia, né? Corrida, aleluia. Deixa Deus ser Deus e é por fogo na ruaça. Aleluia, glória a Deus. Deus liberando uma bênção para ti, Carlos. Eu vi o Senhor abrindo, chamai por uma asa. Eu vejo uma porta aberta. Eu vejo 2 cadeados. E o Senhor arrancando esses 2 cadeados. E eu vejo uma proposta você recebendo. E Deus liberando, chamai calamanávia. Uma bênção sobre a tua vida. O Senhor disse, olha, não te preocupas tu. Não te aquietas tu. Mas aquietar o Espírito Santo, porque Ele entrará com providência e liberará uma vitória, aleluia. Eu vejo uma chave nova, não é de casa não, você está querendo comprar casa, mas é outra chave, Deus te entregando nas tuas mãos, liberando uma vitória, de maneira extraordinária, onde não há porta, não há janela, Deus subirá e liberará lá no céu, uma bênção descida para ti esta noite. Olha aí, querido, é hora do seu milagre esta noite. Você vem doente, cansado, fadigado, toma posse do seu milagre. Deus disse para ti, eu sou o seu remédio, eu sou a sua cura, e eu estou liberando. Há 15 dias
mas o Senhor diz que tem. Deus vem dando com providência aquilo que ninguém dá nada. Deus dá tudo, aleluia. E Deus vai surpreender a tua vida e te dar a tua vitória. Hoje é a hora do seu milagre. Olha aí, olha o milagre de Deus aí. Deus está dizendo que Ele surpreenderá a tua vida. Ele dará com o impossível na tua vida e vai te dar a tua bênção e a tua vitória, porque Ele é o Senhor da sua vida. Aplaude o Senhor, querido. Querida, essa jovem que está perto da Adja aí, toma posse da sua bênção. Eu vi como se fosse um papel muito bonito. Ele desenrolava lá em cima. Ele ficava bem grande. E eu vi um monte de item lá. E Deus está dizendo, olha, eu liberarei até o meio do ano uma bênção recalcada, sacudida e transbordante. O Senhor disse que tu vai ter para emprestar, porque o Senhor vai entrar com uma providência tão grande que vai surpreender a tua vida. Eu vejo uma casa nova, eu vejo Deus te entregando nas tuas mãos, eu vejo os papéis, eu vejo uma mesa, eu vejo uma porta, eu vejo você entrando por duas portas de vidro, sentando nessa mesa, assinando esses papéis, e Deus surpreendendo a tua vida, aleluia. Deus disse, olha, tu não estás só, o Senhor está contigo, aleluia. Ainda que o mar venha nos querer nos afogar, o Senhor disse, eu mando você subir por cima e andar por cima, porque Ele é fiel, aleluia. Quem quer andar por cima do mar, querido? Aleluia. Quem quer andar por cima? Se a bênção, querido, quer te afogar, anda por cima, querido. Eu vi um reclame, né? O reclame de Jesus andando por cima do mar. O povo não é fraco, não. Isso é reclame. Jesus andando por cima do mar. E depois disse, não, Jesus pegou aquele rético, rético do mar. Eu falei, meu Deus, como zoa com o nome de Cristo, né? Mas, querido, bem-aventurado em nossas vidas que estão na presença do Senhor, sendo liberado a nossa vitória, aleluia. Querido, toma posse da sua bênção. Bruno, recebe uma bênção aí, viu? Eu vi a tua coluna aqui, eu vi a sua coluna meio assim, e o Senhor colocando a tua coluna no lugar e dando uma vitória, viu? Tem vezes que você pensa que é uma coisa na perna, aqui na coluna, todinha, até aqui, ó, no seu coisa aqui na sua luta, Deus liberando uma bênção, uma vitória, um livramento, viu? Eu vi um livramento sobre a tua vida e Deus liberando uma bênção. E Ele tem que andar por cima do mar. Sabe o que você faz quando o seu problema está difícil? Se sente nas nuvens andando por cima do mar. Aleluia. E tu verás o que Deus vai fazer contigo. Querido, a palavra do Senhor disse que tudo nós podemos naquele que nos fortalece. E se nós não crermos nisso, querido, nós vamos morrer na praia, nós vamos morrer no deserto. Mas se nós crermos que tudo é possível naquele que nos fortalece, porque é Ele que nos fortalece, não é nós, é Ele. Apenas nós temos que se levantar, se colocar na posição e olhar para Jesus, andar com Jesus. Só essa para terminar, pastor. Aquela que eu peguei o gancho do pastor do Austin. Muitas vezes, querido, a bênção corre atrás de quem? De quê? De mim, querido. Faz assim, ó, de mim. Mas o que está acontecendo conosco, querido? Nós estamos correndo atrás da bênção. Nós estamos correndo atrás da bênção. Eu preciso de um carro, eu preciso de uma casa, eu preciso de um emprego, eu preciso de uma... A bênção está nem tempo de correr atrás de nós, porque nós estamos correndo atrás dela. Mas hoje, querido, deixa Jesus à tua frente, você e a bênção atrás de você. Você entendeu o que é isso? Busca o Criador e Deus te dá a tua vitória. Porque se você correr atrás da bênção, ela não pode correr atrás de você. Mas se você não correr atrás dela, correr atrás do Criador, aí sim a sua bênção vem atrás de você. Muitas vezes nós estamos correndo atrás da bênção, querido.
perdendo foco das coisas. O Senhor hoje manda dizer para você: não perde o foco, corre atrás do Senhor e Ele liberará a tua vitória. Querida, Deus está te liberando uma bênção, filha da nossa irmã, nosso presbítero. Deus está liberando uma bênção. Deus disse que está tocando no seu coração e colocando refrigério e liberando uma bênção sobre a tua vida. Deus disse: Shanai Kalamanávia. Tem duas pessoas que zombam, que quer puxar o seu tapete, mas Deus disse que os anjos do Senhor estão ao teu lado. Diabo nenhum vai usar essas vidas para roubar o que é seu, porque o que é seu ninguém vai tomar. E eis que toco no seu ventre hoje e libera uma cura interna e libera uma vitória, aleluia. Oh, Shaddai, tomou uma calma. Oh, Shaddai, vai tomando posse. Neuza, quando a doença vir, a dor vir, sinta andando sobre o mar. Ainda que você não ande, mas sinta você andando, vai flutuando, porque as coisas, queridos, são loucas para o mundo, mas para Deus são coisas extraordinárias. Amém? Pastor Luiz, vamos fazer a ceia, senão daqui a pouco é 10 horas, hoje é domingo, né? Acaba 8h30, já está 9 horas. Mas quem vai andar sobre o mar? Você vai andar? Moça bonita, você vai andar sobre o mar? Com esse sorriso bonito, até o inferno vai cair por terra, porque o Senhor vai liberar a vitória, aleluia. Querido, não desista, nunca desista, nunca desista. Desanimar sim, porque é normal, mas não desista, porque se você desistir, o diabo vem e passa por cima. Mas se você perseverar, o Senhor te dará força e você caminhará novamente. Amém? Aleluia.